Então agora a gente vai entrar na parte mais legal, que é com os bebês, né? Como que foi receber esse bebê e a criação e os desafios, né? Estando na Austrália, longe da família. Então podemos começar com você, né? Já que você sempre está Sim. sendo o primeiro. Cara, então, no momento que a gente trouxe ela pro Brasil, a gente tinha conhecido minha família, a gente voltou só nós dois, e aí eu tinha 3 meses de licença, então eu fiquei a maior parte do tempo em casa. O Adam trocou muito a questão do trabalho dele, né? Ele começou a trabalhar mais online, atender mais online, trabalhar mais de casa. E era verão, tipo assim, finalzinho de verão, inverno, então a gente tava mais, né? Não tem muito o que fazer e tal, porque uma coisa que eu falo, a gente tinha essa ideia de que a nossa vida social ia acabar, assim, no momento que a criança chegasse, acabou. E assim, acho que a gente sempre foi muito tranquila, a Rio sempre teve a rotina dela ao redor da nossa rotina, entendeu? A gente não tinha essa de ela tem que estar dormindo a meio-dia e 7h36. Pra nós era tipo assim, ó, hoje a gente tá indo almoçar, tu vai dormir às 2, né? Ou hoje, ó, o avião sai, né, sabe? A gente sempre teve muito disso, e eu acho que ela sempre se adaptou muito a isso. Nossa. E a gente teve 3 meses antes de ir lá pra Colômbia buscar ela, a gente teve 3 meses de muita loucura. A gente tava saindo todo final de semana, bebendo, porque a gente falou, é isso. Tipo assim, a gente tem que aproveitar, acabou. E, enfim, e tipo assim, a Rio, ela sempre foi a gente teve muita sorte, ela sempre foi uma menina muito tranquila, assim. Com 8 semanas, ela começou a dormir a noite inteira. Nossa, que sonho! E eu sei que isso, e pra quem tá assistindo que não tem filho, a gente não se baseia nisso. Porque a minha mãe fala assim, não sabe o que é. Tipo assim, não é toda criança que vai ser assim e tal. A maioria não. Exatamente. E aí ela falou, vocês são muito sortudos e tal. A Rio começou a dormir, noite toda que eu digo, 7 horas de sono. Sim, nossa. Mas assim, com 8 perfeito. semanas, pô. E assim, no começo eles dormem e comem muito. E ela nunca chorava, assim, de reclamar de nada, a menos que ela tivesse fome, se ela tivesse que trocar a fralda, ou, tu entendeu? Se ela tivesse desconfortável. Então pra nós era muito tranquilo. Eu tava dentro de casa, ela tava ali fazendo o sono dela de 2 em 2 horas, acordava pra mamar, ficava um pouco no colo e era isso. Então os primeiros 3 meses foram muito tranquilos. E aí, cara, imigrante, sou a única pessoa da minha família aqui. Meus pais conheceram ela com 14 dias de vida. Meu pai vai conhecer ela agora de novo em dezembro. Ela vai estar com quase 2 anos. Nossa. Entendeu? Ele me liga 3 vezes por dia, mas assim, ele viu ela com 14 dias e agora ela tá caminhando, ela tá correndo, ela tá começando a falar, entendeu? E a minha mãe não queria perder isso, né? E aí eu falei, cara, vem pra cá, né? Fica 3 meses aqui, volta pro Brasil, volta quando quiser, e a minha mãe também, eu sou filho único, né? E gay, pra ela, ter neto era algo que nunca ia acontecer, né? E aí quando aconteceu, tipo, ela falou, caraca, é isso, e eles amam criança. E aí a gente é muito sortudo, eu tenho a minha mãe que vem de 3 em 3 meses. Então a minha mãe, ela vem, fica 3 meses, ela volta 3 meses pro Brasil, e ela vem por 3 meses, ela volta por 3 meses. Então ela ficou dos 3 aos 6 meses, dos 9 aos 12, dos 15 aos 18, agora ela voltou semana passada. Cara, Oh. que E aí, mãezona que muito, você... e aí ela consegue ver toda essa fase de desenvolvimento. Uma coisa que era muito importante pra mim era que a Rio falasse português. Como a gente optou por não mandar ela pro daycare, que a gente... No momento que ela nasceu, a gente estava abrindo uma empresa, e aí hoje a gente tem uma flexibilidade de vida e de trabalho que oferece o lance de a gente poder escolher ficar em casa e, sabe, trabalhar de casa em horários flexíveis. Então a gente é muito sortudo com isso também, porque eu sei que não é todo mundo que tem essa flexibilidade. E aí a gente, quando a minha mãe vem, aí a gente trabalha 3 meses, e aí quando ela vai embora a gente relaxa por 3 meses. Então a gente tem muito disso. E, assim, muito sortudo, obviamente. Então a gente não precisa mandar ela pra escolinha, não tem esse custo, porque eu sei que é caríssimo. E assim, cara, fica doente e todos os Não só ela, você também. Não, exato, atrás pra casa. Foi isso que a gente conversou. Cara, ela chegou doente em casa, a gente adoeceu e não trabalhou, já era, porque não tem sick leave, não tem, entendeu? Sim. Já era. E aí a gente falou, cara, vamos manter ela em casa, ela interage com outras crianças, ela socializa, óbvio, mas pô, os filhos das nossas amigas tá doente, beleza, não vai encontrar. Na escolinha, às vezes, tipo assim, minha criança tá um pouquinho doente, ainda manda pra escolinha. Gente, não tem como julgar, né? A pessoa tem que trabalhar, a pessoa tem que fazer a vida acontecer. A criança com um pouquinho de tosse, mas esse um pouquinho de tosse é na criança, né? Nessa criança. Na outra é uma pneumonia. Então, a gente tem essa flexibilidade, a gente
tá com ela em casa bastante, a gente consegue sair, a gente mora perto da praia, a gente consegue aproveitar. E a minha mãe passa 3 meses né, ela vem 2, 3 vezes ao ano e passa uma temporada aqui com nós. Ela adora, né, e tá perto da neta. E a questão do português também para nós, que o Adam fala português, fala fluente. Ele começou quando a gente começou a namorar, começou a aprender e tal, e a gente só fala com ela em português. Nossa. E a gente fala com um outro em inglês, mas só fala com ela em português. E tanto que hoje ela tá começando a falar agora, mas ela entende só português, né? Então, Nossa, fala, vem aqui, traz aqui, bota no lixo, faz isso, levanta, senta. Inglês coloca ela vai aqui. aprender depois, tá? Aqui na Exato, Austrália. e aí, Sim. cara, 4 anos ela vai pra escola, e fora que os nossos amigos, ninguém Sim. mais fala. A gente até não tem muito amigo brasileiro, mas assim, e os poucos que eu tenho a gente quase não sai. Então, a gente tem muita galera internacional, né? E aí, eventualmente ela vai aprender. Mas com a minha mãe não fala inglês. E eu quero que ela se comunique. E eu já conheci muitos pais que... meu filho entende tudo em inglês, mas não fala... tudo em português, mas não fala. E aí não consegue se comunicar com a avó. A avó pode falar. A avó fala, a criança entende e responde em inglês. Eu comprei essa mãe no Office Works uma vez e ela falava com o filho... isso aí. A criança era mais velha, devia ter uns 5 anos também. E ele respondia tudo em inglês, e bem australiano, né? Nord. Aí eu falei pra ela, como que é a situação dela? Ela falou, cara, eu só falava português com ele, mas era só eu. O pai não fala português. Aí começou a ir pra escolinha, perdeu total o português. Perdeu no sentido de falar, né? Porque ela falou... lá ainda. Tá lá, ela falou, ele entende tudo. E até conversas que são muito complexas, assim, que pra mim, na minha cabeça, eu não lembro de ter falado sobre isso com ele. Ele entende que eu tenho com a minha mãe, às vezes ela falou, né? Mas ele falou, ele só responde em inglês. Então pode pedir qualquer coisa em português, né? O que você aprendeu na escola hoje? Aí vem falar inglês contigo. E aí ela falou que agora eles começaram a treinar. Ele e o pai, todo dia, eles fazem um pouco de lição de português pra manter. E eu acho que a minha mãe, vindo pra cá, ajuda bastante nesse sentido, né? Porque a minha mãe não fala inglês e ela passa o maior tempo do dia com E a ela Rio. vai ter interesse de falar com a avó, Exatamente, e tem esse apego e tal, e até a gente achou que ia ser complicado essa questão da minha mãe vir e voltar, e até agora, essa última volta, a gente achou que ia ser bastante impactante, porque ela já estava mais velha, já estava mais ciente, porque no início eles não estão nem aí, né? Tu bota um brinquedo na frente e se distrai. Esqueceu e pode mandar a avó embora. Pode mandar nem quem é avó. E agora, dessa vez, até quando a minha mãe foi embora, foi ok, no aeroporto deu uma chorada, porque a minha mãe também, né, obviamente, se desaba. E aí a gente tentou ligar no dia seguinte, 2 dias depois que eu tava no Brasil, e aí a Rio chorou bastante no telefone. E aí eu fui, todos os dias a gente ia ligando, deixando ela mais acostumada a avó a estar no telefone. E aí hoje ela tá muito de boa, assim, tá muito tranquila, já não tem mais essa... No início ela também acordava, saía do quarto e ia procurar pela avó, sabe? E aí hoje ela já entendeu que não está mais ali, mas vai ligar pra ela e conversam e ela... É bom que sabe? agora, né, com videochamada... Tudo fica muito mais fácil. Zoado, parece. Exato, exatamente. Então, e quanto à questão da paternidade, eu acho que pra mim foi muito instintivo, assim. Eu senti isso, tipo, no momento que eu peguei ela no colo, eu falei, cara, essa criança é minha, assim. E eu sempre gostei muito de criança, então tinha muito jeito. O Adam era mais, tipo, tava com medo de machucar, não queria fazer isso, não queria trocar a fralda, porque, cara, esse esqueletinho, né? Tipo, e aí tava com muito medo, e aí eles foram aos poucos e tal, e a enfermeira lá na Colômbia fazia, não, tira a camisa agora, senta ali que ela vai ficar contigo. E aí botava, e ele ficava lá todo duro, sabe, segurava a mãozinha. E aí hoje, claro, a gente desenvolveu, né, o nosso bonde com ela e tem nossa rotina e tal, mas ela sempre foi muito tranquila quanto a isso também, sabe, tipo, ela sempre foi uma criança muito boazinha. E então a minha realidade não é do que a da maioria das pessoas sabe, de ter problema com sono. Não que eu não tive, mas assim, noites em claro do passado, sei lá, umas 2 noites em claro. Nossa. Dos primeiros 8 meses, que a gente é muito sortudo. Sim. E essa questão, eu acho que pra mim, a mensagem em si pra mim não funciona esse lance de ser um pai ou uma mãe, ou um casal muito regrado, assim, sabe? Porque realmente, criança funciona com rotina. Mas elas têm que ter essa flexibilidade, porque não é toda vez que tu vai conseguir acordar esse horário. Às vezes tu tem que acordar para ir em algum lugar, para pegar um voo, para fazer alguma coisa. Eu vejo que acontece muito, assim, não quero colocar hétero de um lado, que é do outro lado, o casal homoafetivo. Mas eu vejo, por exemplo, meus amigos no Brasil que têm criança, eu vou lá e eles mudaram a vida deles. Eles vivem em prol da criança.
E como você, quando a gente decidiu ter o Noah, a gente falou a mesma coisa. Eu não quero parar com a minha vida para viver a vida do Noah, eu quero trazer o Noah para Pra nossa nossa vida. vida. A gente também não tinha isso. É. Eu tinha vez que eu tava com o Noah 10 da noite lá em Gold Coast, É. no pub, com o Noah aqui no meu canguruzinho e eu com a minha amiga tomando uma cerveja. Nossa, Sim, eu a acho. gente levava ela, dormia no carrinho, às vezes ficava até as 4 da manhã bebendo na casa dos vizinhos. E ela lá, deitada no sofá, sabe? E aí, beleza. E hoje conversa com todo mundo. É. Ele parece um beija-flor, sabe? É. Sim, eu sou bem assim. E eu acho que a maternidade, a paternidade, a gente tem que deixar muito ser intuitivo também. Uhum. Porque tem muitas regras agora de, regra do sono, Uhum. regra de não sei o quê, analisar numa tabela os saltos de desenvolvimento e não sei o quê. Aí você fica achando que você é um bosta, porque, É. meu Deus, Não tô fazendo nada não disso. tô fazendo nada disso. E bem no fim, como vocês mesmos falaram, a criança se adapta. Exatamente. A dormiu a noite inteira. Aprende, sabe? Sim, aprende e ninguém fica escravo de ninguém. sabe, né? Exato, é isso. Então, assim, eu super apoio, eu acho muito legal. Eu isso. do início do dia livre, coisa, mas aí, cara, e muita coisa online também no Instagram, né? E aí tu fala bebê, o algoritmo, né? Tipo, aí é curso de dormir, é curso de alimentar. E eu comprava, né? Cara, e aí você compra um curso que completamente diferente do outro. Sim. E aí você fica nesse dilema será que eu deixo chorar até dormir? Ou será que eu vou lá, nino? Sabe? E esse lance tem que ser muito intuitivo e tem que ser e não só intuitivo, tem que fazer o que funciona pra ti. Exatamente. E toda Entendeu? criança é diferente, não vem com manual, né? Não Cada tem, um- é isso, não tem manual. E é isso que a gente Exatamente. fala pros nossos amigos, assim, que pensam em ter filhos e tal. Tipo, cara, tu vai fazer funcionar do jeito que funciona pra ti. E claro, pra nós a gente teve uma criança que a Rio foi uma bebê muito tranquila. Mas eu sei que tem criança que não é tranquila. E eu sobrevive sei- do mesmo jeito. E Os sim, pais mas também. assim, talvez vai adaptar aqui, vai adaptar ali, mas eu sinto que ela é mais tranquila do que já nasceu tranquila, que é exatamente por essa flexibilidade que a gente tem. Sim. Eu acho que pra nós também, no começo, a gente não teve nada de questão hormonal, que ajudou muito, não teve o cansaço da amamentação do peito. A gente comprou todas as tecnologias possíveis pra auxiliar a gente, então a gente tem uma máquina de café que faz mamar, entendeu? Então, acordava às 2 da manhã, apertava um botão, saía o mamar prontinho, entregava pra ele, não tinha que ficar lá fervendo água, tu entendeu? Então a gente usou da tecnologia pra auxiliar a gente nisso também, com várias coisas, sabe? Enfim, hoje em dia tem conta de tudo pra beber. E a gente, cara, muito refém disso, tipo E assim. é um mercado. É um mercado. Cacete. E tem muito. E assim, mas a gente sempre utilizou disso para o nosso benefício, sabe? Sim. Não precisa ter o tênis, a marca tal, mas, cara, Exatamente. desde que ela tenha um tênis e o tênis está fazendo a função, até, sabe, dispositivo, qualquer coisa que você. O ursinho da marca que é quase $150. Cara, esse ursinho também toca música e é $5. Exatamente. Tem um ursinho que toca música pra ninar? Tá ótimo. Acho que o nosso único gasto que eu digo que todo mundo tem que comprar é essa máquina de café que faz Eu mamar. comprei, Você eu comprou, comprei. É muito Baby bom, ainda Bryson, mais. É. Exatamente. A gente comprou, a gente leva no avião e tudo no início, agora não, né? sério? Nós levava no avião e tudo. Nossa. Nós levava porque ninguém vai de férias acordar pra fazer mamar Onde jamais. que eu tava que eu não vi essa máquina Pois esquentando é. água, né? Gente, essa máquina, e eu com 2 ainda, rapidinho. E faz muito rápido. Muita, né? são 5 Tipo, segundos. A pé sai. Sai. E Fecha, misturada já, tu dá só Já uma chacoalhada misturava quente na temperatura tudo, certa. aham, Nós levava pra viagem, exatamente. levava pra tudo. O pessoal ficava louco no avião porque entrava com aquilo e sempre derramava água e a galera ficava louca do aeroporto. Aí eu falava, gente, mas é isso, não tem o que fazer. Eu dependo disso. É, E conta então um pouco da sua. Como é que foi desde o começo e como que tem sido. É engraçado que você falar isso de ser intuitivo, porque assim, o meu maior medo é aquela crença de que o filho precisa da mãe, se não for a mãe, o pai não sabe fazer. Porque eu cresci assim. Meu pai não sabia fritar um ovo para me alimentar, você entendeu? Então assim, eu cresci com aquela crença que a mãe é necessária. E eu morria de medo de falhar nesse aspecto. Era quase uma ansiedade que eu tinha. Então, e foi muito intuitivo. Isso para mim foi a mesma coisa. Mas o momento mais feliz que eu tenho da minha vida foi o nascimento. Eu tava lá na hora que ele nasceu. Eu fui assim,
eu vi tudo, sabe? Você pode entrar? Pôde entrar Nossa. tudo. E Daí já é Quando a diferente coroa- a regra, né? quando a coroa, acho que metade da coroa dele tava para fora, né? A enfermeira falou assim, você quer ver? E aí tinha um pouco assim de receio pela privacidade, né? O nome dela é Roxy. Mas ela tava de boa. E nesse ponto a gente já ficar pelado na frente do outro já não era mais problema, sabe? Então, assim, e aí, quando essa criança nasceu, que deu pra ela estava sentada lá e tinha aquela conexão do cordão umbilical, pra mim foi uma coisa tão forte de ver a vida acontecer. Eu falei, isso é vida. Aquilo não é só uma vagina, aquilo é um portal de vida, de luz. Pra mim aquilo foi muito mágico, sabe? E a hora de cortar o cordão umbilical também, assim, aquela separação de que antes estavam os dois ali juntos e agora tá separando. Tudo aquilo pra mim, até hoje a minha cabeça não consegue processar. E ele nasceu 7 horas da noite. E aí, quando era 1 hora da manhã, ela já podia ir pra casa se ela quisesse, mas ela resolveu ficar com a gente até de manhã cedo. Aí ela foi embora, tipo 8 horas da manhã ela foi pra casa dela. A enfermeira já falou que a gente podia ir também, mas meu marido tava morrendo de medo, né? De ir embora pra casa sozinho. É aí que bate o desespero, né? Exatamente. Mas aconteceu com a gente também. Ela tá, o que eu faço? Não, a gente vai ficar. Exatamente. Vamos ficar. E aí nós fomos pra casa. Ele nasceu em Gold Coast, a gente tava ficando num apartamento de um amigo nosso, sabe? E aí a gente foi pra casa, pegamos um táxi e chegou os dois em casa. E esse apartamento é num resort. Então, assim, ele é pra turista e tal. Então, os espelhos na parede e tudo. E bem na entrada do nosso apartamento tinha um espelhão enorme, assim. E aí eu lembro que a gente chegou na porta do apartamento, os dois segurando aquela cesta com o neném. Esqueci o nome da cesta do carro que o neném. Bebê conforto. Bebê bebê conforto chama. conforto. No Brasil chama bebê conforto. E assim, eu segurando um lado, ele segurando o outro, a gente olhando aquele espelhão, assim. Foi a primeira vez que eu me senti na minha vida, assim, tão fodido. Tipo assim, e agora? O que eu faço com essa criança? Eu acho que até ali, a hora que a gente se viu no espelho, não tinha caído a ficha ainda que tinha nascido, que era minha responsabilidade e que a gente ia ter que cuidar. Foi ali naquele espelho que caiu a ficha, e agora? E... Cara, eu era uma pessoa que eu tinha um sono pesado, sabe? E depois daquilo a minha vida acabou daquele sono. Parece que eu e o Noah é conectado no Wi-Fi. O Noah mexe no quarto dele e eu acordo até hoje. E pra mim o maior sufoco foi esse, foi aquele medo que eu tinha um pânico de deixar cair, porque ele tinha o co-bed, O co-sleep. o co-sleep, que e era conectado na nossa cama, sabe? E eu tinha um medo de deixar cair o travesseiro, alguma coisa, sufocar a criança, que a gente lê aquele monte de livro. Olha, fica lendo coisa, vendo vídeo antes dele nascer, sabe? E morte súbita, e E não morte sei o quê. súbita, e síndrome da... E assim, eu acho que os primeiros 4 meses eu tive, assim, umas paranoias de não dormir por causa disso. Não que ele não dormia. Você falou por 8 semanas, acho que o Noah demorou bem, assim, umas 20 semanas para dormir a noite toda, mas ele dormia a noite. Era eu que não dormia por meio daquelas paranoias. Aí uma amiga minha ligou e ela falou assim, amigo, o que é isso? Eu tava barbudo, com o cabelo tudo assim, sabe? E ela falou assim, como que tu quer que eu acredite que tu vai cuidar do menino se tu não tá cuidando de si próprio? E aquela frase pra mim foi assim uma virada de chave, sabe? Eu falei, mas caramba, é verdade. Tem vezes que eu vou tomar meu banho, que eu acordo, tomo meu banho todo dia cedo, tem vezes que é 4 horas da tarde eu não tomei banho, não tinha tomado meu banho ainda. E aquilo tá virando vucu-vucu, aquela vida ali em volta daquela criança. E aí eu comecei a viver. E uma amiga minha foi me visitar lá em Gold Coast, a gente começou a sair, começou a andar na praia, levar esse menino aqui no Canguru. E daí... Isso foi com quantos meses? Ele tava com seus 3 meses, 3 para 4 meses. E daí pra lá, minha filha, foi só alegria. Ela saía pros bares, restaurante com ele, apresentar pras pessoas. Eu sofri muito com o fato do Covid não ter permitido que a minha mãe viesse visitar e a minha sogra também, porque nasceu durante o lockdown, sabe?
Mas aí hoje eu reflito, conhecendo a minha mãe, eu tenho certeza que de todo o coração ela ia tomar a iniciativa, ela ia fazer tudo e ela ia tirar de mim todas aquelas experiências que eu tive com ele, só eu e ele e o meu marido. Pra gente foi assim, um momento dos três de realmente reunir, de casar, de acasalar, de aconchego. E eu tenho certeza que se minha mãe estivesse aqui, minha mãe ia tirar aquilo da gente, não por maldade, Não, sim, Mas cada por um uma com questão de... seu, né? exato. sabe? E achar que de repente, porque a minha mãe também tem aquela mentalidade que o homem não sabe cuidar. Acho que até hoje a maior preocupação dela conosco é nós. É uma questão muito do Brasil, né? Do Da Brasil, questão social sabe? e tal. E aí eu vejo as minhas amigas que falam assim, ai, meu marido não ajuda porque meu marido não faz isso. Eu falo, gente, eu só não dei mamar pra ele porque eu não tinha o peito para dar mamar, mas do resto, ele foi pra casa, ele tava aqui, nasceu 7 horas da noite, 7 horas da manhã, 12, ele tava aí com suas 15 horas de vida quando ele foi pra casa. E dali pra lá, era eu. Tinha uma enfermeira que vinha a cada 3 dias, nas 3 primeiras semanas. Nos primeiros dias ela vinha todo dia. Aí depois ela começou a vir de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias. Dali acabou. E eu lembro que um dia ela chegou em casa, né? Bem no comecinho, ela chegou e eu vi que essa mulher estava desinquieta e ela mexia pra tudo quanto é lugar e olhava e não sei o quê. Aí ela abriu a geladeira e na geladeira tinha lá, né, a minha cervejinha na geladeira, sagrada. Aí ela pediu água, eu falei pra ela pegar água na geladeira, ela viu, eu senti que ela tava procurando. Ela falou assim, eu vi uma cerveja na geladeira, quanto que vocês bebem? Claro que Quem ela que é procurando. essa? A A enfermeira? enfermeira, ela é É enfermeira. aquela que vem do governo. Do governo. Ela, tipo, pra ver se não tá usando droga, se a criança, se os pais não são alcoólatras, Nossa, se a vida da criança não tá em risco. gente. Aí ela falou assim, eu vi que tem umas cervejas na geladeira, quanto que vocês bebem? Aí eu falei assim, o Matias quase não bebe, mas eu bebo uma todo dia. Eu falei assim, com a criança pequena em casa tem que cortar, né? Uma, como que você corta? Gente, mais uma? Ela falou pra me cortar, eu falei, tudo bem, mas nunca cortei. Hoje eu não bebo mais, mas lá... Não tava amamentando. Vai lá, né? Cláudia, vai lá, Cláudia. Muito pelo contrário, aumentou que eu comecei a beber mais. Depois você relaxa e percebe que é tranquilo. Mas que intrometida. Nossa, Gente. Mas é bem complicado essa... Sim. essa Mas isso que eu ia questão. perguntar, você acha que assim, as pessoas têm o trato meio diferente por você ser pai? Trata. Tem uma expectativa de que não vai saber cuidar tão bem quanto a mãe, sabe? E... Eu senti um pouco isso dos meus pais, assim. Olha, dentro da família. A mais da minha mãe, né? Que é esse lance da cultura do Brasil, de ser mãe e tal. Por mais que eles sempre me criaram independente, né? De saber fazer tudo. Pra ela é sempre, tipo... Eu acho que também eles têm os jeitos deles que as crianças foram criadas. Então, sabe, por exemplo, quando a minha mãe... A primeira vez eu meio que deixei ela... E ela até, quando ela até veio e perguntou, tipo, ó... Ela falou, me avisa se tu acha que eu tô sendo muito, né? Tipo, loba, assim, né? Ela falou, né? Me dá um chega pra lá e tal. Mas assim, ela tava lá passando, cozinhando. Cuidando da criança, eu falei, tu tá tranquila. Eu falei, tu pode fazer o que quiser. Continua. Exato. Agora, nessa segunda vez que ela veio, como a Rio já tava mais interativa, já tava mais numa rotina, que eu digo rotina, acostumada a certas coisas, aí eu fui um pouco mais regrado, que funcionou até um ponto que o meu marido e a minha mãe, eles são muito, né? É bem assim sempre, né? E aí, quando eu falo, eu saio de ruim. Saio de ruim. Ai, coitado. Não sei o que. Eu falo, gente, aí, tipo assim, sei lá, celular, por exemplo, hotel. Não que ela não use, tipo, né? Precisa de 10 minutos, tá aqui, então a TV fica lá na frente. Mas a minha mãe, às vezes, ela tava lá brincando, minha mãe pegava o celular tipo, pra mostrar um negócio. Eu falava, mãe, tira ela do celular. Ela tá brincando, ela tá entretida. Ela tá com os brinquedos, não precisa. Mãe, faz isso. O jeito que dá banho, o jeito. Mãe, ela tá saindo limpa igual. Se eu não tô esfregando a cabeça do jeito que tu esfrega, ela tá saindo limpa igual. Trocar fralda, vestir assim, assado, botar tic-tac, tipo, mãe, tipo, sabe? Esse tipo de coisa. E assim, nunca foi algo que... Mas outras coisas de comportamento, uma questão de alimentação. A gente tá saindo agora, vou embalar isso. Não vai ser comida, almoço que ela vai comer agora. Vai ser um sanduíche e o suco de fruta, o sachê de fruta. Porque é o que tá dando agora, entendeu?
quando tu tá aqui em casa cozinhando, mas a gente não tem isso. Não vai ser algo que ela não pode se acostumar a comer arroz e feijão da avó todo dia. Porque ela não vai comer, porque eu não vou fazer o feijão da avó. O arroz é o de micro-ondas que vai sair ali, tu entendeu? Então, esse tipo de coisa e tal que a gente se adaptou mais. Mas aí, como eu falei, meu marido fica defendendo a minha mãe e tal, e aí eu saio de mim. Aí eu só falo, gente, faz o que vocês quiserem, porque eu passo a maior parte do tempo com ela. Eu falei, pode dar regalia. Ah, quando ela chorava, eu ia lá correndo. Ah, o que foi? Eu falei, gente, eu não vou fazer isso. Ela vai ficar chorando até ela parar. Tipo, tu entendeu? Eu falei, você não pode acostumar ela assim. E aí, o Adam, mas olha só, ela tá gritando. Sim, porque ela caiu, ela tá com dor. Se tu pegar ela no colo, ela vai gritar no teu colo. Se tu botar ela no brinquedo, ela vai gritar no mais brinquedo, ainda. vai gritar mais ainda. Falei, deixa ela sentir a dor, deixa passar. E aí, enfim, aí quando minha mãe foi embora, até achei que ela ia demorar mais pra voltar à rotina. Mas foi bem tranquilo. 2 dias ela já tava alinhada. Olha. A minha mãe acha que até hoje eu passo as roupas de novo. Porque a minha É. Ai, a minha mãe ligava, falava o tempo todo, você tá passando as roupinhas dele. Gente, eu nunca passei. É. Ainda bem que você falou. Nem Eu também nunca passei. E aí a minha mãe, assim, ela era uma das coisas que ela cobrava, de passar a roupa dele e de não lavar. E de não lavar as roupas dele com a nossa roupa da nossa. Eu lavo desde dia 1. Eu lavo com o pano da pia, no tapete do banheiro. Eu lavo desde o dia 1 também. Minha mãe acha que não. Tanto é que quando minha mãe nunca veio aqui, né? Minha irmã, quando a minha irmã veio, minha irmã passou 4 semanas comigo aqui no Natal e a minha irmã ficou chocada, assim. Ela falou, você lava as roupas dele tudo junto. Eu falei, você acha que eu tenho tempo de lavar e separar e tal? Ele tem sorte, ele tem sorte que eu tô lavando as roupas dele. Não, ainda mais com criança. Tu troca. Tu é bom, tu tem 2, né? Mas tu troca a roupa a cada 10 minutos. Quando começa a comer nessa fase, tipo, não, sem condições. Na fase, né? Porque agora. Ah, sim. Primeiro que não é banho todo dia. Lá em casa é banho dia sim, dia não. Quando dá. A roupa que dorme é a roupa que vai passar o dia. Porque, gente, não dá pra ficar trocando. Ai, pijaminha, não sei o que, gente. Não tem tempo. E aí vai pra escola e volta, tudo bem, troca de roupa, porque se sujou muito durante a escola. Mas assim, a gente lava o pezinho ali. Um lenço umedecido no rosto, no pescoço. Exatamente. Não tem essa. E, bom, então agora estamos indo pro final. Só porque não deu mais tempo, porque assunto tem assim. Fazer a parte 2. Aí tem uma perguntinha do final do podcast, que é pra ser um pouco mais deep, assim, né? Se um dia você não puder estar aqui para os seus filhos, né, filha e filho, qual a mensagem que você gostaria de deixar? Quem quer ir primeiro? Acho que essa eu não vou primeiro, tem que pensar. Valeu. Ele parece ser mais inspirado, eu sou muito racional, não sou muito emocional. A mensagem que tipo, filho, pelo menos isso aqui eu quero que você saiba. Olha, eu acho que eu falaria para ele assim. Eu falei, ele me chama de papai, né? Eu falo assim, filho, o papai quer que você sempre seja bom para as pessoas. Quer olhar para a câmera? Porque daí vai que ele tá assistindo um dia. Filho, o papai quer que você seja sempre uma boa pessoa para as outras pessoas, mas que você sempre diga não quando você achar que é a coisa certa, para que ninguém te obrigue a fazer algo que você não queira. E eu acho que se ele fazer isso, ele já vai sofrer muito menos do que eu. Saber dizer o não, Saber dizer né? não. Tocar aquele botãozinho do F. E ele bate comigo de frente de não, sabe? E eu achava isso ruim. Aí eu até procurei uma parent coach. Ela falou, não, é bom que ele se sente confortável com você, de te confrontar e dizer não. Ele falou, agora que você tem que fazer como pai dele, é explicar pra ele o que é o certo e o que é o errado na hora que ele for dormir. 5 minutos antes dele dormir, quando as muralhas caírem, você fala pra ele, ó, filho, não é legal falar não pro papai quando o papai pede pra você escovar os dentes, porque você escovar os dentes vai ficar branquinho, forte, não precisa ir no dentista. Se você não escovar os dentes, vão ficar amarelo, marrom, preto, depois eles vão cair. Então, se o papai pedir pra você escovar os dentes, é uma coisa boa, não é? Então a gente escova os dentes, né? E se o papai pedir pra você pular na rua, é coisa boa ou ruim? Porque o ônibus vai bater em você. É ruim, então você não pula. Eu tento ter essa conversa com ele de noite antes de ele dormir. Pra ele ter consciência, pra ele ter né? consciência, porque, gente, eu aprendi a falar não, eu já tava com 35. Nossa, é triste, né? E você já pensou? Pode ir primeiro. Eu vou juntar as 2 mensagens. Não, eu não vou participar Ah, dessa, não, pô. Lascou. Eu não vou participar. Essa é só para convidados. Ai, Jesus.
ser uma, pode ser 2, 3 mensagens. Cara, vocês tanta escolhem. coisa que a gente pudesse que- deixar a vida deles arrumadinha pra eles, sabe? Deixar um livro, né, escrito. Eu acho que pra mim, pra Rio, é que eu quero que ela sempre seja uma mulher independente. Que seja uma pessoa justa, mas uma pessoa independente, que não dependa dos outros e que também saiba dizer não, saiba dos seus limites e saiba resolver as coisas por si só e nunca depender de ninguém. E que também saiba sentir as coisas, sentir choro, se sentir mal e que tá tudo bem chorar e que tá tudo bem se sentir mal, não tem problema nenhum. Mas que também tem que olhar pro lado prático das coisas e conseguir resolver, não deixar tomar conta e fazer acontecer. É isso, não, é isso. Eu acho que pra mim é isso. O Adam é muito emocional e eu sou muito racional, então às vezes eu sinto que eu falho muito nessa questão emocional com a Rio, porque eu não sou o pai que, né? Mas eu sou o pai que, bateu a cabeça, vai chorar, agora 5 minutos que tá doendo. Vamos botar um curativo pra parar de, né? Passar um spray pra essa. Beleza, tá aqui, se sente confortável. O Adam é tipo, ai, meu Deus, bateu a cabeça. E aí levanta, e aí coloca no aviãozinho. E aí ela tá chorando no aviãozinho, porque tá doendo a cabeça, entendeu? E eu sou muito mais prático. E eu sinto muito, eu sinto que ela, por exemplo, eu dito muitas regras em casa. Eu sou o pai meio militar assim com ela. E eu sinto que às vezes ela tá fazendo uma coisa que ela não pode fazer, tá? Ela tá brincando. E ela me vê vindo e ela começa a correr. E ela acha que eu vou dizer pra ela que não é pra estar fazendo isso. Então acho que, tipo, pra mim é ensinar pra ela, beleza, tu tá tudo bem tu brincar com teus brinquedos. Agora, se tu tá com a cabeça dentro do lixo, né? Tipo assim, na hora de lixo, não, Então, isso papai não. vai. Tá tomando água do cachorro? Tipo, não, pô. Né? E ela tá ensinando ela porque o Adam é tipo assim, tá tudo bem, a água do cachorro, ela tá tomando. O Adam, não, é o lixo, ela tá comendo, mas Nossa. aí depois a gente leva no. Tipo, não! O Adam e meu marido. Então. E eu pra mim eu sou mais prático, mas esse é o nosso. É bom que tem esse equilíbrio. Tem, é isso que eu até falei com o meu terapeuta isso, eu falei, cara, eu sinto que ela vai me odiar, né? Porque eu sou a única pessoa que tá botando regra em casa. Eu sou a única pessoa que fala, agora os adultos vamos ficar aqui e já passou das 9 e vai dormir. Ela não tá com sono, ela tá com sono, mas ela não quer perder a festa. Mas se botar no quarto, ela vai chorar 5 minutos, ela vai dormir. Ela ainda não aguenta chorar 5 minutos, sabe? E eu sinto que eu sou a única pessoa que tá fazendo as coisas. E aí ele me falou, cara, normalmente essa é a dinâmica de qualquer casal, né? Tem sempre alguém que vai ser mais regrado, tem sempre alguém que vai ser mais solto e não vai diminuir o amor ou né, que a criança Mas às sente. vezes eu acho que dava pra alinhar mais e não tá em balanço, mas saber balancear a situação. Porque eu também acho que às vezes eu sou muito restrito e eu acho que meu marido é muito easygoing com ele, sabe? E eu falo, cara, não é assim. Tanto é que eu vi um vídeo do um cara chamado Dr. Kim John Payne. E aí o Matias estava indo pra Seattle e eu queria falar pra ele, sabe, cara, você deixa ele muito à vontade, mas eu não sabia, mas não queria chegar a pedra. Aí eu mandei pra ele assim, eu falei assim, mandei mensagem mais assim, baby, você tá indo e eu vi esse vídeo e pensei na gente. Eu sei que eu sou uma pessoa que sempre tento estar certo. Isso é verdade, é bem claro. Mas eu acho que quando o tema é nosso filho, não é quem tá certo, é quem tá errado. E eu tô falando isso porque eu acho que você é muito permissivo e eu sou muito restrito com ele. Eu vi esse vídeo aqui e pensei na gente. Dá uma olhadinha com carinho quando você tiver um tempo, sabe? Com toda essa moldura, só pra ele assistir o vídeo pra ele ver. E ele fala exatamente disso, né? Se ela tá fazendo sozinha, deixa ela fazer sozinha, pra ela aprender, porque amanhã mais tarde a gente não tá mais aqui pra eles. E aí? Não aprendeu, né? Exatamente. E eu acho que o Matias, o meu marido, ele é muito permissivo com o Noah e ele tira do Noah a oportunidade de aprender a fazer por conta própria. Eu sinto que eu tô sempre educando os dois. Tipo, eu tô educando o Adam e tô educando a Rio. E a minha estratégia é, o Adam não lê nada, nunca leu nada na internet sobre como criar uma criança. E aí eu falo, olha, eu li na internet que não pode deixar fazer isso. Eu li nessa... Aí ele fala, um argumento científico. aí eu falo, Porque a não... sua palavra não tem poder. Exato. E aí eu falo, não, ó, é do desenvolvimento agora, tá bem nessa etapa agora. Eu venho dos negócios, Já no vem, né? mês 16 e meio,
não pode estar deixando ela pegar o computador da gente. Eu li esse negócio. Porque eu sento os dois com o computador pra trabalhar. Cara, ela vinha e batia. Aí eu comecei a tirar a mão e dizer, não, do papai não, do papai não. Aí beleza, no meu nunca mais. Agora do lado ela batia ele, não, desculpa, botar o computador. Mas é igual o Tirar. telefone, o meu telefone não toca. Não no toca. telefone. O meu ela No pega e Matias- traz pra mim, me entrega. O Matias, ele toca, ele mexe nos números, aí É. fica lá bloqueado por 5 minutos, porque o Matias deixa, ele sabe que no meu ele não pode. É. Ele já tem essa concepção e tem Eles essa são permissão. espertos, né? A Eles são gente espertos, eles sabem, subestima né? muito a capacidade das crianças, assim, especialmente pra mim nessa idade, porque ela não fala nada, né? Ela fala na língua dela. Mas eles entendem Entende muito, e é muito muito. difícil de perceber. Às vezes eu falo alguma coisa e ela faz, e eu fico, cara, como que ela. Né? Tipo, na minha cabeça ela não saberia isso. Então, às vezes eu falo, não é pra fazer isso, e eu penso, ela não deve nem estar entendendo e tal. E ela Mas jura, e né? E às vezes ela dá uma olhadinha de rabo de Mas- olho, que às vezes eu falava que o Noah não faz isso, às vezes ele tava fazendo e eu percebi Ele que eu tava checando de rabinho de olho pra ver se eu tava fazendo. Ele sabia que tava fazendo errado. Exatamente. Ai, gente, adorei essa conversa. Eu, por mim, a gente ficava horas aqui. Mas vamos encerrar o nosso 4º episódio do Pod Mom. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Obrigado. Show de bola. Adorei. A gente. Como agora